Bom dia, gente. Bom dia, professora. Bom dia. Como estão? Nos encontramos de volta aqui para falar sobre metodologia. Vocês já estão finalizando quase o primeiro encontro do mestrado. Como estão? Vocês estão cansados? Bom dia, professora. Bom dia, André. Um pouco cansados, mas é assim mesmo. Mas já vai terminar. É que a aula de hoje foi cansativa, gastou os nossos neurônios todinho. Qual foi a aula? Uma aula de língua espanhola que seria de 4 anos no curso de línguas, a mulher deu em 50 minutos para a gente fazer uma prova de 50 questões. Foi sinistro e punk, mas acho que conseguimos sobreviver, né, não, turma? Foi ontem, não? Hoje, então, a mulher diminuiu em 4 anos e 50 minutos, falando tudo que é espanhol. Mas foi tranquilo. Isso é importante. Vocês já fizeram a prova, já finalizou. Então você já tem que ficar tranquilo agora. Falta fator de disciplina, já está acabando já. Sim, é só a metodologia quantitativa e depois é Comunicação, comunicação, comunicação e oratória. linguagem. Então, gente, nós vamos nessas aulas. Oi, eu não aprendi. E aí? Oi. Esqueci de prender a câmera para saludar vocês. Antes de iniciar nossa aula de hoje, nós vamos iniciar agora o caminho pela metodologia quantitativa, que é uma metodologia que é mais estatística, ela tem mais processos que têm que ser feitos, mas nós vamos ter que lembrar tudo o que nós aprendimos, nós falamos na metodologia qualitativa, para que fique claro, para que você tenha clareza nas diferenças entre a qualitativa e a quantitativa. E também, hoje à tarde, nós vamos falar sobre os tipos de pesquisa quantitativa, mas também vamos falar já, vamos dar uma olhada geral nas metodologias que poderiam ser mistas, qual e quanto. Por que isso? Porque vocês já têm o conhecimento do qual. Agora vocês vão ter o conhecimento da quanti. Então vocês podem fazer podem escolher para suas pesquisas fazer uma metodologia que seja mixta, que ela tenha um componente qualitativo e um componente quantitativo. Isso também pode ser feito. Então, disso nós vamos falar hoje à tarde e depois você vai ter o panorama completo das metodologias, das abordagens que você pode escolher para suas pesquisas particulares do final do mestrado. Eu gostaria que depois das aulas da metodologia, se já não é que vocês têm agora, deem uma olhada a todas as suas ideias para fazer suas pesquisas de mestrado e já tem que começar a escrever seu projeto de pesquisa. Quanto antes você escreva seu projeto, você vai ter mais tempo para coletar os dados e também para fazer alguns ajustes no projeto de pesquisa. Eu gostaria que vocês tenham essa vontade de dar já uma olhada às ideias que você tem para seu projeto final de mestrado.
Outra coisa que eu vou falar com vocês nesta aula, que é uma continuidade da metodologia quantitativa, nós vamos trabalhar do mesmo jeito que nós trabalhamos na qualitativa. Mas vocês vão ter 3 trabalhos individuais, porque vocês têm que praticar algumas coisas que são específicas da metodologia quantitativa. Hoje e amanhã, vocês vão ter um trabalho que é fazer ou tentar fazer ideias de hipóteses para um tema. Poderia ser seus temas de mestrado que vocês estão dando uma olhada, já tem uma ideia, pode ser isso. Mas tem que ser um trabalho pessoal para que você possa praticar escrever hipóteses. Hoje à tarde, nós vamos falar sobre os tipos de pesquisa na abordagem quantitativa e depois você também tem um trabalho que é individual para fazer um resumo dos tipos de pesquisa quantitativa. Então, vocês vão ter o resumo de pesquisas qualitativas que vocês já fizeram na disciplina anterior e vocês vão ter o resumo da metodologia quantitativa que vão fazer nesta disciplina. Amanhã nós vamos falar de população e amostragem para a pesquisa quantitativa, onde você necessita de fórmulas matemáticas para calcular a amostragem e depois vão ter umas práticas para aplicar essas fórmulas com uma população, nos exercícios de aplicação. E depois, quando nós vamos falar dos métodos de coleta de dados e os métodos de análise de dados na metodologia que é quantitativa, vocês vão fazer um trabalho, como o trabalho que vocês fizeram na metodologia qualitativa, com as equipes que vocês já têm. E tem que trabalhar o mesmo tema. O tema que vocês elegeram para fazer uma pesquisa qualitativa, agora vocês vão mudar para a abordagem quantitativa. Então, a ideia, o desafio para o trabalho desta disciplina é que você possa mudar o mesmo tema que cada um das equipes já escolheu na disciplina anterior e fazer uma abordagem quantitativa. Para isso, vocês vão trabalhar à tarde de amanhã é a quinta-feira, e depois vocês também vão ter um tempo na sexta-feira amanhã para iniciar depois as apresentações de cada um das equipes, onde nós vamos falar das ideias de cada um das equipes na sexta-feira. Então, essa é a proposta de trabalho, é muito parecida com a metodologia qualitativa, mas nós vamos fazer alguns trabalhos individuais, mas para que o conhecimento fique certo, você tenha clareza e não fique com dúvidas sobre as características das pesquisas quantitativas. Isso é o nosso programa de trabalho nesses 3 dias que nós vamos compartilhar sobre as metodologias quantitativas. Alguém tem agora, antes de começar, alguma pergunta, alguma dúvida, algo que deseja conhecer nesta metodologia? Tá bom. De acordo ao que nós vamos ir falando, vocês podem fazer alguma pergunta ou esclarecer alguma dúvida que vocês têm. Então, gente, nós vamos começar a nossa aula de hoje fazendo uma lembrança do que nós falamos lá na outra disciplina sobre os paradigmas. O tema de nossa disciplina de hoje, ou destes 3 dias, é o paradigma quantitativo, que você pode se lembrar, também é chamado paradigma positivista, e tem a finalidade de fazer uma explicação, de poder descrever, de poder predecir e poder controlar um fenômeno que está acontecendo. Em nosso caso,
um fenômeno que ele está acontecendo na educação. Então, quando nós vamos trabalhar numa pesquisa de abordagem quantitativa, nós vamos buscar conhecer e explicar uma realidade de maneira geral. Essa é a característica do paradigma quantitativo, é um conhecimento geral para depois poder fazer uma predição e um controle da realidade. Essa é a diferença como outro paradigma que foi o paradigma qualitativo, onde você deseja compreender uma realidade particular à profundidade. Na abordagem quantitativa, você vai conhecer uma realidade de maneira geral. Essa é sua característica. Quando nós trabalhamos na abordagem quantitativa, as teorias são muito importantes, porque muitos dos problemas de pesquisa, os problemas de investigação, iniciam de teorias. Tem que estar baseadas em teorias, no nosso caso, em teorias educativas. Os nossos principais métodos para coletar os dados serão os questionários, os testes, os questionários que têm respostas pré-estabelecidas e também as escalas. Amanhã nós vamos falar do que são as escalas, que são um dos métodos para fazer coletas na abordagem qualitativa. E os análises de dados têm que ser estadísticos. Isso tem que ficar com clareza para todos vocês. Vocês não podem escrever na sua metodologia que sua abordagem é quantitativa ou é quali-quanti e seus resultados não têm uma descrição estadística, porque a característica da abordagem quantitativa é que ele tem que ter estadística. Pode ser uma estadística descritiva, como as porcentagens, a média do valor, a desviação estándar, mas também pode ser já uma estatística comprovação de hipóteses, que pode ser o que nós conhecemos como a prova de Pearson, o Chi-quadrado, que são provas estadísticas para explicar os dados que são coletados na abordagem que ele é quantitativo. Então, essa é uma característica também que pode diferenciar o paradigma qualitativo e o paradigma quantitativo. Então, nós vamos ter também neste paradigma umas perguntas de pesquisa, que são o início para fazer as nossas perguntas. Plantear qual é o problema, o que é o que está acontecendo, como pode ser melhorado isso que está acontecendo, por que acontece isso, como é que acontece isso. E você pode ter, como já fizeram o exercício na disciplina anterior, várias perguntas que depois irão se convertir em objetivos da sua pesquisa. Uma pergunta poderia ser o objetivo geral e as outras perguntas poderiam ser os objetivos específicos. Quando você vai iniciar suas pesquisas e vai escrever a introdução com as perguntas, os objetivos, tem que seguir o mesmo processo para os dois abordagens. Os dois abordagens têm perguntas de pesquisa ao início do projeto. Depois você tem que ter os objetivos. Vocês já conhecem que o objetivo geral é a máxima meta da pesquisa. E os objetivos específicos são essas metas particulares que vão contribuir na sua pesquisa para chegar ao objetivo geral. Eu escrevi para vocês aqui um exemplo parecido, semelhante ao que eu escrevi na pesquisa qualitativa, mas tem já agora uma abordagem quantitativa. O exemplo de um objetivo geral poderia ser o mesmo que eu escrevi para vocês na pesquisa qualitativa,
que é analisar a importância das ferramentas tecnológicas na aprendizagem das matemáticas. O objetivo geral não mudou, mas agora, quais são os objetivos específicos? Pode ser conhecer as principais ferramentas, descrever a percepção dos alunos. Quando eu utilizo a palavra percepção, eu já tenho que estar relacionando com o uso de uma escala. E uma escala é de uma abordagem quantitativa. Descrever a percepção dos alunos sobre o uso de ferramentas tecnológicas nas aulas e também relacionar o uso de ferramentas com a aprendizagem das matemáticas. Neste caso, eu estou planteando, apresentando objetivos específicos na abordagem quantitativa, que eu posso descrever com gráficos que foram analisados estatisticamente dos dados que eu coletei na minha pesquisa. Então, essa é uma primeira já diferença entre os objetivos gerais e os objetivos específicos, quando eu estou numa abordagem que é quantitativa. Depois disso, o que se é específico das pesquisas quantitativas? Isso tem que ficar com clareza para todos vocês quando vão escrever seus projetos de mestrado. É a abordagem quantitativa, o que tem hipóteses. As hipóteses são um instrumento da abordagem quantitativa. Quando eu estou trabalhando numa abordagem qualitativa, eu somente vou ter perguntas da pesquisa e objetivos da pesquisa. Isso é o que fala a maioria dos metodólogos de pesquisa. Alguns metodólogos, eu tenho que também falar disso com vocês, alguns metodólogos da pesquisa falam que vocês podem ter algumas hipóteses descritivas, que agora nós vamos conhecê-las, na abordagem qualitativa. Alguns metodólogos falam que vocês sim podem ter, mas a maioria fala que as hipóteses são instrumentos das pesquisas quantitativas. Que o que eu desejo deixar com clareza para vocês. Se você tem uma abordagem qualitativa, não é obrigatório que vocês tenham hipóteses. Vocês podem ter hipóteses descritivas, se vocês desejam escrevê-las, mas não é obrigatório. Mas se você tem uma abordagem quantitativa, vocês sim têm que ter, de maneira obrigatória, as hipóteses. Isso tem que ficar com clareza. Mas eu posso ter diferentes tipos de hipóteses. As hipóteses não são somente as hipóteses estadísticas. Agora nós vamos falar dos diferentes tipos de hipóteses que nós podemos escrever. Mas primeiro nós vamos falar, quando nós estamos falando de uma hipótese, estamos falando de uma ideia, de um preconceito, de uma antecipação que tem o pesquisador. Que é o que ele está pensando que está acontecendo no fenômeno que ele está estudando. Uma hipótese vai indicar que é o que o pesquisador está buscando, está olhando, encontrar na realidade. Isso são as hipóteses, as explicações que eu tenho agora sobre o fenômeno e eu vou desejar
comprovar se elas são certas ou não. Essas são as hipóteses. Também outra pergunta que muitas vezes quienes estão fazendo pesquisas deixam: quantas hipóteses eu tenho que ter no meu trabalho? As hipóteses têm que estar relacionadas com o problema da pesquisa e com os objetivos da pesquisa. Então, uma recomendação metodológica poderia ser que, se vocês têm 3 objetivos na sua pesquisa, vocês possam ter 3 hipóteses, ou também você pode ter só uma hipótese. E essa é uma decisão do pesquisador, que não é muito recomendável que vocês tenham 3 objetivos específicos e depois 5 hipóteses, 7 hipóteses. E não tem uma congruência metodológica se vocês apresentam mais hipóteses que os objetivos que você tem. Isso também é importante ter com clareza quando você vai escrever seus projetos de pesquisa. Quais são os tipos de hipóteses que nós vamos trabalhar? Para que eu vou escrever uma hipótese? Primeiro, as hipóteses, nós falamos que elas são guias da pesquisa. Se eu já tenho uma hipótese, eu tenho que estar pesquisando, olhando em relação a essa hipótese que eu tenho, porque ela está buscando explicar o fenômeno que eu estou pesquisando e que eu estou olhando. As hipóteses também podem favorecer a descrição e a explicação do que eu estou olhando na realidade. As hipóteses podem se relacionar com teorias que já estão escritas e também pode ajudar, pode contribuir para gerar novas teorias. As hipóteses são muito úteis quando eu estou pesquisando numa abordagem que ele é quantitativa, porque são como uma guia que eu tenho para continuar e para analisar os meus dados. O primeiro tipo de hipóteses que eu posso escrever, que é o que também falei, as hipóteses que são descritivas podem ser utilizadas tanto numa abordagem quantitativa como numa abordagem qualitativa. Por quê? Porque as hipóteses descritivas somente são afirmações sobre as características de um fenômeno ou de uma realidade. Eles não têm uma finalidade de explicar os fatos. Eles só apresentam uma descrição das características de uma realidade. Essas são as hipóteses descritivas. Um exemplo poderia ser: as características dos sistemas educativos inclusivos são, e vocês podem escrever aí, uma das características do sistema educativo inclusivo é que eles conseguem inserir crianças que têm necessidades especiais. Essa poderia ser uma hipótese descritiva. Elas somente apresentam uma descrição das características do fenômeno ou da realidade que eu estou pesquisando. São as hipóteses mais simples, as hipóteses descritivas. Depois das hipóteses descritivas, eu posso ter umas hipóteses que são as hipóteses correlacionais. Estas hipóteses já têm outra finalidade, que é estabelecer relações entre 2 ou mais variáveis, entre 2 ou mais características de uma realidade que eu estou pesquisando.
poderia ser um exemplo das hipóteses correlacionais? O uso das ferramentas TICs nas aulas melhora o rendimento acadêmico dos alunos. Por que é correlacional essa hipótese? Porque eu estou estabelecendo uma relação entre o uso das ferramentas TIC e a melhora do rendimento acadêmico dos estudantes, dos alunos. São hipóteses correlacionais. Depois nós vamos ver que as hipóteses também podem colaborar para que depois eu possa escolher meu tipo de pesquisa. Se eu vou fazer uma pesquisa descritiva, eu tenho que ter hipóteses descritivas. Se eu vou fazer uma pesquisa correlacional, eu vou ter que ter uma hipótese que seja correlacional. Outro tipo de hipóteses que eu posso ter, ela é a hipótese da causalidade. As hipóteses da causalidade são muito parecidas às hipóteses correlacionais, porque elas também estabelecem relações entre dois variáveis, ou poderiam ser mais variáveis. Mas, nas hipóteses de causalidade, elas deixam escrita qual é a causa e qual é o efeito. Essa é a diferença com a hipótese correlacional. E poderia ser um exemplo de uma hipótese de causalidade a presença do bullying no ambiente escolar se evidencia mais em alunos que vêm de hogares com problemas de violência. Então, nessa hipótese, o efeito é a presença do bullying na escola e a causa é que os alunos são de hogares, de casas que têm problemas de violência. Essa é uma hipótese de causalidade. Quando vocês vão escrever hipóteses nos seus projetos de pesquisa, você tem que escrever o tipo de hipóteses. Hipótese 1, uma hipótese de causalidade e você tem que escrever a hipótese. Hipótese 2, uma hipótese descritiva, que é outra. Você pode ter nos seus projetos de pesquisa diferentes tipos de hipóteses, mas tem que ter ao menos uma do tipo de pesquisa que você vai realizar. Se você vai realizar uma pesquisa correlacional, como nós falamos no exemplo anterior, você tem que ter ao menos uma hipótese que seja correlacional. Ou pode ter só uma hipótese, e ela tem que ser correlacional. Ou mesmo se você vai fazer uma pesquisa que seja de causalidade, você tem que ter ao menos uma hipótese que seja de causalidade. Então, sempre tem que olhar a congruência metodológica nos projetos que você está apresentando para fazer pesquisa. Outro tipo de pesquisa outro tipo de hipóteses é a hipótese estadística. Quando eu vou utilizar uma hipótese estadística, quando eu vou fazer uma pesquisa que seja experimental ou quase experimental, quando eu vou manipular as variáveis. Nesse caso, eu tenho que utilizar outro tipo de hipóteses, que são as hipóteses estadísticas. E qual é a característica das hipóteses estadísticas? Que elas têm que estar expressadas quantitativamente, elas têm que ter um valor numérico. Um exemplo, mais de 60% da matrícula escolar
Eu vou buscar como falar. Mais de 60% dos alunos permanecem na escola se eles têm um apoio complementário de becas. Nesse caso que eu estou pesquisando, que as becas, as bolsas, becas são as bolsas. Com isso eu estou pesquisando se as bolsas que os alunos recebem colaboram para que eles continuem nas escolas. Mas eu desejo comprovar que essa colaboração é de mais de 60%. Eu tenho um valor numérico que eu desejo comprovar. Este tipo de hipóteses você vai escrever quando está fazendo um trabalho que é experimental ou que é quase experimental. Quando tem o valor numérico para poder fazer uma hipótese estadística. Todas as hipóteses são importantes. Todas as hipóteses são boas. Não porque você tem um trabalho que tem uma hipótese estadística, é um trabalho melhor que aquele que tem uma hipótese descritiva. Não é assim. Todas as hipóteses são boas e todas têm a mesma finalidade, que é colaborar com o processo da pesquisa. Então, agora nós vamos falar um pouco. Quando você tem uma hipótese estadística, você tem que ter uma hipótese que ela é a hipótese nula, que é a negação da hipótese estadística que você planteou. Quando você vai utilizar uma hipótese nula? Quando você deseja comprovar que a hipótese planteada não é correta. Então, quando você vai escrever uma hipótese estadística, como a que nós falamos anteriormente, os 60% do rendimento dos alunos tem relação com as bolsas que eles recebem, eu tenho que ter uma hipótese nula que vai acompanhar a essa hipótese, que será mais de 60% do rendimento dos alunos não estão relacionados com o fato que eles têm bolsas de apoio. Vocês, quando tem uma pesquisa que é experimental, ou que é quase experimental, tem que ter as duas hipóteses. A hipótese estadística, que sempre ela tem que ser escrita em afirmação, e a hipótese negativa, que tem que ser escrita em negação. São as duas características que tem que ter esses tipos de pesquisa, que são as experimentais e quase experimentais. Agora vocês podem perguntar, são feitas pesquisas experimentais e quase experimentais na educação? Não são muito feitas, porque você tem que manipular algumas variáveis, mas sim podem ser feitas se tem uma boa proposta metodológica. Muitas vezes, quando tem que ser manipuladas algumas variáveis, e nós estamos falando de sujeitos, de pessoas, é mais difícil trabalhar de maneira experimental. Mas sim pode ser feita uma pesquisa experimental em educação. Eu falo disto porque algumas pessoas perguntam isso normalmente quando nós temos aulas da metodologia em educação. Como nós vamos escrever as nossas hipóteses? As hipóteses têm que ter 3 elementos na sua estrutura. O primeiro dele é o que nós chamamos as unidades de análise, que poderiam ser pessoas, elementos. Nós depois temos as variáveis, que são as características, as propriedades
que tem que ter as unidades de análise, e depois nós temos um elemento lógico, que é o elemento que vai relacionar as unidades de análise entre elas. Eu vou dar agora um exemplo para deixar mais claro esta ideia, para esclarecer esta ideia. Então, eu vou ter uma hipótese, onde eu vou dizer, o rendimento acadêmico dos alunos no primeiro ingresso na universidade melhora ou é maior o rendimento acadêmico quando eles fazem cursos adicionais ao curso oficial da universidade para o ingresso. Nesta hipótese, quais são as unidades de análise, que é o que eu estou pesquisando? Os estudantes que são do primeiro ingresso na universidade. Quando eu estou fazendo estudos em educação, a maioria das vezes as unidades de análise serão pessoas, professores, alunos, gestores. Depois eu tenho a variável, na minha hipótese, de que nós estamos pesquisando do rendimento acadêmico. E qual é o meu elemento lógico? Neste caso é a palavra maior. Por que isso? Porque diz que o rendimento acadêmico dos alunos do primeiro ingresso é maior quando eles têm cursos adicionais ao curso oficial que eles têm na universidade. Então, eu sempre tenho que olhar que as minhas hipóteses tenham esses três elementos. Quais são as unidades de análise? Qual é a variável? E qual é o elemento lógico? Poderia ser maior, menor, mais cedo, mais tarde. São os elementos lógicos que podem conectar as unidades com as variáveis da pesquisa na abordagem quantitativa. Então, gente, agora eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre os tipos de hipóteses, sobre a abordagem quantitativa, que nós estamos iniciando o estudo desta abordagem hoje, para esclarecer. Na minha opinião, está tudo tranquilo, professora. Está tudo tranquilo, não sei os colegas. Obrigada, André. Professora, explique de novo a questão da hipótese nula, que eu não entendi direito, falhou o áudio nesse momento. Tá bom. Eu vou mudar um momentinho a minha tela. Um dos meus tipos de hipóteses é a hipótese estadística. Quando eu tenho uma hipótese estadística, eu tenho valores que são numéricos para explicar o fenômeno que eu estou pesquisando. As hipóteses estadísticas são utilizadas nas pesquisas experimentais e quase experimentais. Quando eu tenho uma hipótese estadística, eu tenho que acompanhar ela de uma hipótese que é chamada nula. A hipótese estadística, a hipótese nula é a negação da hipótese estadística. Isso é a hipótese nula. Então, se eu estou falando de que os 60% do rendimento dos meus alunos tem relação com as bolsas que eles têm, essa é a minha hipótese estadística. A minha hipótese nula será que os 60% do rendimento dos alunos não está relacionado com as bolsas de apoio que eles têm. Sempre a hipótese nula irá ser a negação das hipóteses estadísticas. E elas são utilizadas num tipo de pesquisa quantitativa, que são as pesquisas experimentais.
É isso, Elisângela, que falou comigo. Entendi, professora. Obrigada. De nada. Outra dúvida? Então, gente, agora vocês vão ter um trabalho de reflexão que será muito importante para cada um de vocês, é um trabalho individual que eu gostaria que vocês façam com muita calma. Se vocês já têm um tema para pesquisar no mestrado, muito melhor. Se vocês ainda não têm, mas você tem ideias, você pode escolher uma das suas ideias e fazer o trabalho de agora. O trabalho de agora é um trabalho individual, onde cada um de vocês vai escrever numa folha, pode ser no Word, onde vocês acham que é melhor para vocês. Você pode olhar de novo os materiais, o que nós falamos agora. Você vai escrever o seu tema de pesquisa e depois você vai tentar escrever 3 hipóteses para o tema que você deseja pesquisar. Poderia ser qualquer tipo de hipóteses. Pode ser descritiva, pode ser correlacional, pode ser de causalidade, pode ser estatística, o tipo de hipótese que você quiser. 3 sobre o tema que vocês desejam pesquisar. Então, hoje à tarde, quando nós vamos ter a aula dos tipos de pesquisa, vocês vão ter a clareza que essas hipóteses vão colaborar muito para que você possa escolher o tipo de pesquisa que você vai realizar, se sua abordagem será quantitativa. Ou também pode esclarecer que você, em realidade, deseja trabalhar com abordagem que é mixto. As hipóteses também colaboram para que você possa ter clareza nesse tipo de pesquisa que você deseja realizar. Então, esse é o trabalho de hoje e amanhã. Escolher o tema, se você já tem o tema de pesquisa do mestrado, melhor, e escrever 3 hipóteses para o tema que você selecionou. É um trabalho individual e um trabalho de reflexão. Você pode escrever, depois pode borrar, pode tentar de novo fazer outra. É uma reflexão quando você escreve a hipótese. Oi, André. Só para eu entender, então, nesse caso, eu posso, vou ter que botar o tema, aí nesse caso vai ser o meu projeto, vou botar nessa primeira atividade 3 hipóteses, ou eu boto as 3 hipóteses quantitativas, como é o tema da disciplina de hoje, mas eu posso botar misturado qualitativo também, quali-quanti, né? Quanti-quali, né? Pode botar, ou é só quantitativo? Você pode escrever as hipóteses que você deseja. Vocês são Tá. livres de escrever suas hipóteses, porque depois isso vai colaborar para que você possa escolher seu tipo de pesquisa. Tá bom, obrigado. É só isso mesmo, valeu, obrigado. De nada. Então, gente, esse é o trabalho de hoje e amanhã. Você tem materiais também, se deseja ler sobre o que nós estávamos falando. Eu vou deixar também o vídeo da nossa aula. E esse é o trabalho da manhã. Nós vamos nos encontrar de novo na aula sincrônica, à 13h, e nós vamos falar dos tipos de pesquisa na abordagem quantitativa. Então, vocês vão ter a clareza dos tipos de pesquisa qual e os tipos de pesquisa quanto. Para depois também falar das pesquisas que são mixtas, que são qual e quanto. Então, vocês já vão ter todas as ideias e tipos de pesquisa para poder elegir depois, escolher depois o tipo de pesquisa da sua pesquisa final de mestrado. Que horas da tarde, professora? A 1, André. Beleza, obrigado. De nada. Fernando. Professora?
Sim, oi. Para postar esse trabalho? Sim. Para postar esse trabalho no Classroom? O trabalho dessa hipótese, sim, você tem que postar. Você tem um espaço na sua aula virtual e tem que postar. Até quando, professora? A ideia é que vocês possam postar ele hoje, mas você tem tempo para fazer a sua postagem até hoje à tarde. Tá bom, tranquilo. Então, gente, muito obrigado. Prazer de vê-los de novo depois de Professora? alguns dias. Oi, Patrícia. Bom dia. Bom Uma dia. pergunta. Nós vamos postar no Word mesmo? Pode ser no Word, tranquilo, sem capa, ou precisa de capa, precisa de alguma coisa a mais? Desculpa, Patrícia, o áudio ficou ruim. Pode repetir? Sim, Entendi. pode. Nós vamos fazer esse trabalho, no PowerPoint para postar, ou pode ser no Word? Não, você pode fazer o trabalho no Word, pode fazer uma folha, tirar uma foto, não é para apresentar o trabalho, é para que vocês possam fazer a reflexão das hipóteses de um tema. Tá, obrigada. De nada. Então, bom trabalho e nós vamos encontrar-nos de novo à 1h da tarde. Tranquilo, professora. Obrigado. Até 1h da tarde. Obrigado para vocês. Obrigada. Até uma.